Glória a Jesus. Evangelho de João, capítulo 14, verso 1. Glória a Jesus. Todos acharam, né? João 14, 1. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, e se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Glória a Jesus. Aqui, irmãos, com 3 versos, o Senhor Jesus falou da sua morte, da sua justificação. Ele falou aqui da obra de redenção, falou da graça derramada, falou da vida eterna, moradas celestiais. Poucas palavras, né, irmãos? Na verdade, se a gente começa a ler aqui para trás um pouquinho, a gente vai entendendo o Senhor Jesus no final da sua jornada, preparando os seus discípulos, né? Preparando a igreja para aquilo que haveria de acontecer. Então, o Senhor Jesus, apesar de falar de tribulação, apesar de falar de aflição, ele também fala da vitória, da salvação, de um lugar de descanso, de um lugar de paz. Ele revela o Pai, mais uma vez, ele reforça sobre o Pai ser alguém que nós conhecemos através dele. Né? Aparentemente, na leitura aqui, pode não parecer muito claro isso, mas quando a gente continua lendo, a gente observa, né? O Senhor Jesus deixando claro que o Pai não era conhecido. Vamos continuar lendo aqui, ó. Então ele fala, né? Para onde eu estiver, estejais vós também. Então ele vem nos buscar. O Senhor Jesus virá nos buscar e nos levar para morar com ele, para viver com ele, não é? Então naquele momento, o Senhor Jesus estava entre nós. E era muito bom estar com o Senhor Jesus. E os discípulos não queriam que isso acabasse, né? Mas o Senhor Jesus falou, é necessário, eu preciso ir. Mas eu vou voltar e vou levar vocês para morar comigo. Glória a Jesus. E ele diz no verso 4, mesmo vós sabeis para onde eu vou e conheceis? Conheceis o caminho. E disse-lhe Tomé, Senhor, nós não sabemos para onde vais. E como podemos saber o caminho? E disse-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesseis a mim, também conheceríeis ao meu Pai. E já desde agora o conheceis e o tendes visto. Olha que interessante, né? Então, se conhecer Jesus, aí sim conhece o Pai. E desde agora vocês têm conhecido, né? E o tendes visto. Eles viram o Pai? Eles viram Jesus. Quem vê Jesus, vê o Pai. Ele diz isso na sequência, né? Verso 8. Disse-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai. O que? Mostra nessa conversa do Senhor Jesus com os seus discípulos de que ele estava revelando o Pai. E eles entenderam isso. É mesmo? Então eu quero ver o Pai. Eles entenderam que era alguém diferente daquilo que eles conheciam. Verso 9. Disse-lhe Jesus, estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe. Ele não disse assim, vocês não conhecem a lei? Vocês não conhecem a história? Como que vocês não conhecem o Pai? Vocês querem ver o Pai e não conhecem o Pai? Não. Ele aponta para ele. Eu estou tanto tempo com vocês e vocês não me têm conhecido. Que interessante, né? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês tu que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo. Mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai está em mim. Crede-me ao menos por causa das mesmas obras. Então o Senhor Jesus, ele nos mostra, então, uma revelação grandiosa. Então ela veio cheia de promessas maravilhosas, apontando para o Pai, apontando para Ele como caminho, como verdade e como vida. Glória a Jesus. O Senhor Jesus, ele é uma estrada. O Senhor Jesus, ele é uma rua de terra, uma rua de paralelepípedos. Que caminho que é esse? Né? Então, ele é a verdade. O Senhor Jesus é a vida. Então, ele diz muitas coisas. Ele fala assim, a minha carne é comida, o meu sangue é bebida. Né? Eu sou a luz do mundo. Então, nós percebemos que o Senhor Jesus, ele é muito além do que as palavras podem explicar. E o Senhor Jesus, ele usa essas figuras para nós entendermos, né? Andar por Jesus. Ser iluminado pelas palavras de Jesus. Enxergar os caminhos que o Senhor Jesus revela e mostra. Né? Então,
Eu não posso dizer, por exemplo, quando eu como o pão no dia da ceia, que aquilo ali literalmente é a carne, porque eu olho e eu vejo que é pão, não é? Mas a palavra ela diz que a carne, que o pão partido, esse é o meu corpo que é partido por vós. Fazer isso em memória de mim. Então, da mesma forma que eu olho para aquilo, ainda que eu vejo o pão, eu entendo, é Cristo. É Cristo. Não é? Ele disse para que isso fosse uma memória. Então aqui também ele diz, eu sou o caminho. O caminho sou eu. Então, ele também é a palavra que se fez carne e habitou entre nós. Ele é a luz do mundo. Olha só que coisa. Então, o Senhor Jesus, ele se manifesta de uma forma que nós podemos entendê-lo, não é? E não são somente metáforas, são verdades. Porque se eu andar realmente pelos caminhos de Jesus, eu vou alcançar a vida eterna. Se eu for iluminado com a luz de Cristo, que é a luz verdadeira, eu vou andar por um caminho que não tem abismo. Eu vou andar por um caminho onde eu não vou me perder, onde eu não vou ser enganado, onde eu não vou ser atacado por uma besta, atacado por uma fera, né? Porque eu estou enxergando por onde eu ando. Glória a Jesus. E ele diz, né, irmãos, vamos pular uma parte aqui do texto, verso 15. Se me amais, guardai os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará. Quem que habitava com eles naquele momento? Jesus. Não é? Então ali estava a palavra do Pai, ali estava o Espírito de Deus. E ele diz que não nos deixaria sós, ele voltaria, né? Glória a Jesus. Verso 18: Não vos deixareis órfãos, voltarei? Então, isso quer dizer o quê, irmãos? Que se o Senhor Jesus, por um momento, se afasta de nós, e naquele momento nós estamos órfãos, quer dizer que sem Jesus eu não tenho pai. Sem Jesus, os homens não têm pai. Espiritualmente falando, sem Jesus Cristo, as pessoas não têm um pai. Não é? Éramos criaturas, éramos tratados como insetos, como gafanhotos. O Senhor Jesus é que vem, é o Senhor Jesus que pela sua palavra nos torna filhos de Deus. Então quando ele diz assim, não vos deixareis órfãos, é que por um pouquinho de tempo nós ficamos sem um pai junto de nós. Mas aí ele envia o Espírito Santo Consolador. Não é? E ele fala dele mesmo, não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Ainda um pouco, e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo, e vós vivereis. Naquele dia conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado de meu Pai. E eu o amarei e me manifestarei. Glória a Jesus. E aí, a partir daqui, né, ele vai, então, falar um pouco mais do Espírito Santo. E ele finaliza aqui no verso 30, dizendo assim, ó. Já não falarei muito convosco, porque se aproxima o príncipe desse mundo, e nada tem em mim. Então, fica claro que o Senhor Jesus veio revelar o Pai, veio nos mostrar o seu Pai, o Deus verdadeiro, e ele deixa claro que esse mundo tem um príncipe. E por que o Senhor Jesus diz assim, nada tem em mim? Porque alguém, de repente, pode imaginar que o príncipe desse mundo vem da parte de Deus. E ele vem dizendo, não tem nada comigo, o príncipe desse mundo. O Deus desse mundo, o governador desse mundo, a potestade desse mundo, não tem nada comigo. Né? Mas é para que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço como o Pai me mandou. Levantai-vos, vamos-nos. Então eu sigo as ordens do meu Pai. Eu não ando segundo o príncipe desse mundo. As ordens, as palavras, os mandamentos vêm do Pai e não do príncipe desse mundo. Glória a Jesus. No capítulo 15, ele usa a figura da videira. O Senhor Jesus é uma árvore. O Senhor Jesus é uma rua de paralelepípedo. O Senhor Jesus é um farol, um farolete, uma lâmpada. O Senhor Jesus, o corpo dele é um pedaço de pão. Não é? Então veja, o Senhor Jesus ele usa essas figuras e elas fazem todo sentido, né? E aqui ele vai falar da videira, nós somos as varas, conectados na videira. Glória a Jesus. E é uma verdade, irmãos, porque se nós olharmos para Jesus como uma videira e nós como varas conectados a essa videira, ligados nessa videira, irmãos, é muito fácil de entender.
né, irmãos? Que estamos ligados e sendo alimentados pela raiz, pelo tronco, pela videira. E não tem como não dar fruto, não é? Impossível. É um escândalo, né? Não dar fruto. Glória a Jesus. Tem até a outra parábola que ele conta, que tinha uma plantação de vinhas, né? E foi plantada nela uma figueira, não é isso? E o Senhor Jesus foi lá colher fruto nessa figueira e não achou fruto, amaldiçoou a figueira, né? Nunca mais nasça fruto de ti. Por quê? Porque é um escândalo. Alguém está plantado por Cristo, ligado a Cristo e não dá fruto, não é? Glória a Jesus. Então a palavra, irmãos, ela é cheia de figuras, é cheia de parábolas, e glória a Jesus que nós temos entendimento, né, irmãos? Para entender. No capítulo 16, vamos pular o 15, no verso 1. 16, verso 1, irmãos. Tenho-vos dito essas coisas para que não vos escandalizeis, e expulsar-vos-ão das sinagogas. Vem mesmo a hora em que qualquer que vos matar cuidará fazer um serviço. Por quê? Porque quem queria matar o Senhor Jesus estava a serviço do príncipe desse mundo, que nada tem em Cristo. Então, por que eles acusavam o Senhor Jesus? Com base no quê? Na lei. Porque o Senhor Jesus não pregava a lei. Porque o Senhor Jesus trazia outros mandamentos. Porque o Senhor Jesus curava no sábado. Porque o Senhor Jesus se dizia ser filho de Deus. Glória a Jesus. Então são várias as vezes que os fariseus se escandalizavam de Jesus e diziam, ele blasfema. Ele está blasfemando. A lei diz que ele tem que ser morto, ele tem que ser morto. Vamos arrumar a testemunha, vamos dar um jeito de provar que ele blasfema para a gente poder matar ele. Né? Então, ele está dizendo que para o cristão isso também aconteceria. Verso 3. Isso vos farão porque não conheceram ao Pai nem a mim. E isso vos farão porque não conheceram ao Pai e nem... Precisa de alguma interpretação difícil aqui desse texto? Quem queria matar Jesus? Os fariseus, os judeus, o povo que tinha a lei, o povo de Israel, o povo escolhido pelo Senhor de Israel, o príncipe desse mundo, não é? E isso vos farão porque não conheceram ao Pai e nem a mim, porque para conhecer o Pai tem que conhecer Jesus. Jesus se revelou aos homens. Eles não creram em Jesus, automaticamente eles não conhecem o Pai. Eles conhecem o Senhor, mas o Senhor Jesus é que revela o Pai. Como eles não creem em Jesus, eles não conhecem o Pai. E eles vão então querer fazer o quê? Matar. O Senhor Jesus disse para eles, né? Vocês são como vossos pais, não é? Que mataram os profetas. Por quê? Porque os antepassados dos judeus mataram os profetas. E ele fala, e vocês aprenderam isso com o pai de vocês. Vocês aprenderam a matar com o pai de vocês. Quem foi que ensinou eles a matar? Quando Moisés desceu do monte e viu o pessoal adorando o bezerro de ouro. Ou quando ele desceu do monte e entregou a lei e alguém estava colhendo lenha. Ele foi consultar o Senhor. Alguém transgrediu a lei. Como que eu faço agora com esse que transgrediu a lei? Porque o Senhor ensinou que não podia. Agora temos aqui um que transgrediu a lei, que colheu lenha no sábado. O Senhor respondeu, ele tem que ser morto, ele e sua família, para tirar o mal do meio do povo. Quem foi que matou? Foi o Senhor? Ele mandou matar, mas foi o povo que matou, apedrejou. Eles aprenderam a matar com quem? Com o Senhor, não é? Então, em João capítulo 8, quando o Senhor Jesus aponta essa verdade para eles, eles ficam furiosos. No final do capítulo 8, eles vão unânimes para pegar o Senhor Jesus e matar. E o Senhor Jesus saiu do meio deles, porque ainda não era chegada a sua hora. Então, quando eles perseguem os cristãos para matar, e o Senhor Jesus diz que isso ia acontecer, ele diz no verso 3, isso vos farão porque não conheceram ao Pai, e nem a mim. Mas tenho-vos dito isso, a fim de que, quando chegar aquela hora, vos lembreis de que já vos tinha dito, e eu não vos disse isso desde o princípio, porque estavam convosco. Agora vou para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta, para onde vais? Antes, porque isso vos tenho dito, o vosso coração se encheu de tristeza. Tá vendo? Então, o Senhor Jesus anunciou e ficou batendo nessa tecla, explicando, né, em vários textos aqui, falando da sua partida, falando que ele tinha que ir, e os discípulos começaram a sentir tristeza. Né? E ninguém perguntou para onde vais. Né?
Glória a Jesus. Verso 7. Todavia, digo-vos a verdade, que convém que eu vá. O que é uma coisa conveniente? É uma coisa necessária, é uma coisa importante que aconteça. É bom que isso aconteça. Então era necessário, né, que o Senhor Jesus morresse. É necessário, vos convém que eu vá. Porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas quando eu for, enviá-lo-ei. Então os irmãos percebem a importância do Espírito Santo? Não é? Então o Senhor Jesus está dando ênfase aqui e importância para a vinda do Espírito Santo. Por quê? Porque o Espírito Santo faz o quê? Verso 8. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para o meu Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe desse mundo está. Então o Espírito Santo veio para nos convencer do pecado, da justiça e do pecado, porque não creem. Porque crer em Jesus, automaticamente, você se torna filho de Deus. Automaticamente, o sangue dele derramado na cruz nos justifica de todo o pecado. Então você fica livre do pecado, da condenação. Então, o convencimento do Espírito Santo é para que nós venhamos crer em Jesus. Automaticamente, o pecado, nós somos libertos. A justiça, ele vai dizer, verso 10, da justiça, porque vou para o meu Pai, e não me vereis? Que justiça que é essa? Porque o Senhor Jesus consuma a obra. A sua obra consumada traz justificação. A obra de Jesus consumada na cruz, não é? É a justiça para todo aquele que crê. Glória a Jesus. Verso 11. E do juízo, porque já o príncipe desse mundo está julgado. E o que isso significa? Que no momento que ele é julgado e que ele é condenado, automaticamente, irmãos, é decretado então, né, o fim de todas as possibilidades para ele. Não tem mais volta, ele não tem mais chance. Não é? Então, o cristão, ele sabe disso. Existe um dia reservado para o fogo, o lago de fogo. Não é? O inimigo vai ser lançado, vai inaugurar o lago de fogo. E todos aqueles que não creram serão lançados lá. Então o Espírito Santo, ele nos traz as boas novas em que não há mais pecado para aquele que crê. Aquele que crê no Senhor Jesus, ele é justificado de todo pecado. Ele vence o pecado, ele não é escravo do pecado. Glória a Jesus. O Senhor Jesus Cristo nos justificou, pagou a nossa dívida, riscou a cédula, anulou todas as maldições, cancelou todas as inimizades. Não é? O Senhor Jesus Cristo, pelo seu sangue, reconciliou os pecadores, aqueles que eram imundos, desviados, aqueles que não podiam nunca jamais ter comunhão com Deus. Ele nos fez, não é, amigos de Deus, filhos de Deus, inculpáveis, irrepreensíveis, brilhando como astros nesse mundo. Cada um dos irmãos, você é filho e filha de Deus. Ninguém pode te acusar, ninguém pode apontar o dedo para você. E se alguém estiver fazendo isso nos seus pensamentos, no seu ouvido, na sua mente, é mentira. Mentira. Se você está em Cristo, você é uma nova criatura. Você é filho de Deus e você tem um advogado junto ao Pai, Jesus. O Espírito Santo te convence disso. Você precisa crer nisso, estar convencido disso. Do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado de não crer em Jesus. Glória a Jesus. Da justiça, porque eu vou para o meu Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe desse mundo está julgado. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará tudo que há, vos anunciará tudo que há de vir. Glória a Jesus. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e eu vou-lo-á de anunciar. Glória a Jesus. Bendito é o nome de Jesus. Então, irmãos, essa palavra, ela vem nos mostrando a verdade hoje mais uma vez, e vem também trazer essa lembrança. O Espírito Santo está na sua vida. O Senhor Jesus prometeu aqui, mas isso já aconteceu. O Espírito Santo está aqui. O Espírito Santo está na sua vida, está na sua casa, está no seu coração. Não é? O sangue de Jesus te justifica, o sangue de Jesus te salva.
Não tem acusador, não tem ninguém que vá conseguir afastar você de Jesus. A palavra nos diz isso. Não tem nada. Então, irmãos, é o momento de sentir alegria. É o momento de sentir libertação de toda acusação, não é? A palavra do Evangelho, o Espírito Santo, não é? Ele foi enviado e o Senhor Jesus chama ele de Consolador. E enviarei outro Consolador para que estejam convosco para sempre. Glória a Jesus. Os irmãos creem nisso, irmãos? Glória a Jesus. E ele disse que enviaria o Espírito Santo, nos faria lembrar de todas as coisas, tudo que ele ensinou, tudo que ele mandou. E assim foi feito, não é? Nós vemos em Atos o Espírito Santo sendo derramado, um sinal grande foi feito ali para que os homens percebessem, porque o Espírito você não vê com os olhos, né? Então ele se manifestou ali com poder. Homens simples falavam em línguas diversas, anunciando o Evangelho, apontando para Jesus. O poder foi grande e as pessoas começaram a ser curadas pelos discípulos. A palavra pregada converteu muitas almas no meio de um povo incrédulo, no meio de um povo que esperava um Messias, não é? Um Messias segundo Davi, segundo Salomão, segundo Saul e todos os outros reis do Velho Testamento, da lei, não é? E os discípulos começaram a pregar. O Espírito Santo fez uma obra grandiosa. Se a gente lembrar de Cornélio, por exemplo, não vou abrir por causa do horário. Cornélio, ele era um centurião. Centurião é como se fosse um general, alguém de uma patente alta de soldados, né? Romano. Mas diz que ele dava esmolas. Diz que ele tinha um coração quebrantado. Um coração bom. Ah, mas o coração do homem não é bom, ele é enganoso. É verdade, mas era um coração bom no sentido de ser uma terra boa. Então, o Espírito Santo, ele faz uma obra ali, não é? E usa desse terreno bom para ensinar para Pedro que a salvação veio para todos os homens e não só para o povo de Israel. Ele teve uma visão, ele viu répteis descendo, animais imundos segundo a lei, e a voz dizia: mata e come. Não, Senhor, eu nunca fiz isso. Eu nunca me contaminei com nada disso. Não torne imundo o que Deus purificou. Então, irmãos, a mensagem desse sonho, dessa visão, é que nós éramos imundos e Deus nos purificou. Ele te purificou, ele me purificou. Nós éramos imundos, condenados, mortos, e ele nos deu vida, ele nos purificou. E a palavra diz, na outra parábola do bom samaritano, né? O bom samaritano é Jesus. O bom samaritano é aquele estrangeiro, o levita, passou de largo daquele homem que estava meio morto. Né? Aquele homem meio morto éramos nós. O sacerdote passou de largo, porque a lei passa de largo para salvar o homem. A lei ela não tem a mínima chance de nos salvar, não tem nada lá para nos salvar. Mas o estrangeiro veio e deitou o azeite, né, nos ungiu com o Espírito, jogou o vinho nas feridas, é o seu sangue, curou nossas feridas, e disse, olha, cuida dele, quando eu voltar, se ele der mais gasto, eu pago. Então veja, é muito bom ter Jesus. É muito bom crer no Senhor Jesus. É muito bom permanecer no Senhor Jesus. É muito bom estar aqui, louvar, estar em comunhão, participar da ceia, não é? Nos esforçar para aprender mais, para ser santificado, para ser transformado. Ainda que você tropece, ainda que você errou, ou que você erra e você insiste em errar, mas o seu coração ele não quer errar. Você não quer errar, você quer fazer o que é certo. Você está aqui hoje buscando fazer o que é certo. E a palavra está te dizendo, vai. A palavra está te dizendo, por quê? Porque o sangue de Jesus está na sua vida. O perdão, a justificação, o Espírito Santo veio, nos convenceu. Você está convencido disso? Você está convencido da obra de Jesus? Você crê na salvação de Jesus? Eu creio. Né? Então a palavra do Senhor Jesus nos liberta. Tem que curar o seu coração de toda acusação. Né? E pronto, e acabou. Então a partir de agora, olha para o Senhor Jesus, segue em frente, que a graça está sobre as nossas vidas. Amém, irmãos? Em nome de Jesus.